O Santos está em busca de um lateral direito para ser titular, para ser uma sombra ali para JP Sherman, já que Aderlan a gente não sabe quando vai ficar à disposição, e Léo Godoy não agradou o time santista, que inclusive não deve exercer a opção de compra do jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Mas Natan, ele mesmo, da calça vermelha, pode ser devolvido pelo Internacional. Caso você não saiba, caso você não se lembre, Natan está emprestado ao Inter. Não joga por lá e pode voltar ao Santos. E aí eu faço a pergunta: dá para ser utilizado por Pedro Caixinha? O Santos tem que tentar um outro clube para ele ser vendido, para ele ser emprestado? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Enquanto você vai comentando a sua opinião, vamos à informação do Diário do Peixe, que traz o seguinte: o Internacional deve encerrar o empréstimo de Natan, lateral direito, de 23 anos, que pertence ao Santos. O jogador não tem sido utilizado por Roger Machado e pode seguir para outro clube do futebol brasileiro. E aí, duas informações aqui. A primeira informação, que inclusive a gente já repercutiu há um tempo atrás aqui no canal, é de que desde o ano passado rolava essa possibilidade do Natan ser devolvido ao Santos, principalmente pelo lado do Inter, que não estava utilizando o jogador. Só que agora esse desejo também acontece por parte do atleta e seu staff, que ele está percebendo que o titular ficou machucado, outra opção está sendo utilizada e o Natan segue escanteado. Então, o staff do jogador entende que ele pode deixar a equipe colorada. E aí, imagino, né, para você sair de um clube, você deve ter outro no radar. Há quem diga que o Atlético Paranaense estaria interessado. Não tem nada oficializado em relação a isso. Mas, repito, acho que para você tomar essa decisão de, olha, quero sair do Internacional, vou conversar aqui com a diretoria do Inter, é porque deve ter alguma coisa no radar, né? Senão você fica ali quietinho, esperando uma oportunidade. Mas seguindo aqui a matéria do Diário, que fala exatamente sobre isso, né, dele não estar tendo oportunidade, e fala, com poucas oportunidades, o atleta e seu staff analisam outras opções para dar sequência à carreira. O lateral chegou ao Inter na metade de 2024, mas não conseguiu se firmar na equipe, nem mesmo com opção para o segundo tempo. Antes disso, foi contratado pelo Santos em agosto de 2022, após passagem pelo Boa Vista de Portugal. E estava emprestado lá em Portugal também, não foi comprado. O Santos contava, inclusive, com essa compra, porque já tinha entendido que o Natan não conseguiria ter uma sequência aqui na equipe santista, mas conseguiu, né, repassá-lo para o empréstimo ao Internacional. Não vejo o Natan sendo utilizado pelo Pedro Caixinha, caso ele volte ao Santos e não tenha outro clube interessado. Sinceramente, não vejo nem clima, acho que clima e nem questão técnica, né, do Natan aqui no Santos. O que eu imagino para a lateral direita, e aí a gente já entra, né, na questão de mercado da bola, é a necessidade do Santos ir no mercado contratar um jogador ou para ser titular ou para ser sombra do JP Sherman. Que o Sherman hoje é a melhor opção que o Santos tem na lateral. Porque tem o Léo Godoy, que o Santos não deve exercer a compra. Inclusive, já vou falar aqui, tá? Espero que, caso tenha esse interesse do Atlético Paranaense, que ninguém tenha a ideia de trocar um pelo outro, tá? Porque não vejo nem Léo Godoy e nem Natan com condições de vestir a camisa do Santos. Só para deixar registrado aqui. Então, não vejo o Léo Godoy com essa capacidade de ser titular. O Aderlan, a gente já comentou várias vezes aqui que vai demorar a questão da recuperação, lá para maio, depois de maio, que o Santos deve contar com o jogador. E o Sherman é a melhor opção. Entendo que não vive um bom momento, mas é um jogador que eu enxergo potencial. Então, que o Santos contrate um outro lateral para ser uma sombra ao Sherman, até para ver, né, se ele melhora o desempenho dele, ou caso ele não esteja bem, e para você não queimar o jogador, você coloca outro jogador de confiança, né? Então, entendo que o Santos trata isso como prioridade na janela de transferência. Existe a possibilidade de contratar alguém nessa janela de exceção da CBF? Existe, que vai até o dia 11 de abril. Mas
é apenas para clubes, né? Você pode só contratar jogador de clubes brasileiros ou que o atleta esteja sem clube. Tendência é que o Santos faça um maior investimento na janela do meio do ano, que aí você pode contratar não só aqui do Brasil, mas também, né, de fora. Então, assim, não vejo o Natan sendo utilizado, caso ele volte ao Santos, pelo Caixinha. Repito, pela questão técnica e também pela questão da torcida. Pegou muito mal a forma como aquela questão, né, junto com o Lucas Pires e tal, não caiu bem entre os torcedores do Santos. Então, a gente sabe, né, que a torcida, em alguns casos, não tem memória curta, então acho que não teria essa paciência com o jogador. Então é isso, vamos acompanhar os próximos passos de Natan, a tendência, as informações que chegam lá do Sul também é de que sim, pode ser devolvido a qualquer momento. Torcer para que tenha outro clube interessado, né? Porque senão o jogador pode chegar aqui, se o Caixinha não gostar, é mais um que fica treinando em separado, recebendo salário. Então, pelo menos que se sair do Internacional já esteja encaminhado com outro clube, sendo Atlético Paranaense ou outra equipe, tá bom? Mas me fala a opinião de vocês aí nos comentários e não esquece de conferir se você está inscrito neste canal, hein? Lembrando que esse aqui é o canal de vídeos, pode ser que você esteja inscrito lá no meu canal de lives, então confere aí para ver se você está inscrito, tá bom? Todo dia vídeo sobre o Santos. Grande abraço e até a próxima.